Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Família, é o negócio seguinte, ontem, né, a gente teve uma partida péssima, com escolhas péssimas do nosso técnico. E eu fiz um vídeo ontem esbravejando, né, tava muito chateado, tinha acabado de perder o jogo, tava revoltado da vida. E eu fiquei olhando assim, será que só eu me chateei tanto com o Rogério Ceni? Será que só eu critiquei o Rogério Ceni? Porque a moeda vez a gente vê a mídia passando a mão na cabeça do Rogério, a gente vê até os próprios aí, alguns, né, youtubers do Bahia passando a mão, da mídia aqui de Salvador, passando a mão na cabeça do Rogério. Porém, dessa vez foi ao contrário, né? A galera tá de parabéns. Quase todo mundo aí criticou o Rogério Ceni, quase todo mundo desceu a linha no Rogério Ceni, exceto aquela galerinha que faz as perguntas lá na coletiva, porque a galera parece ter medo dele, ninguém vai assim pra cima dele perguntar de fato o que é pra ser perguntado, mas o restante criticou muito o Rogério Ceni, né? A mídia assim, em geral, criticou muito o Rogério Ceni. E pensando nisso, eu vou trazer aqui o que foi com o Jogo Aberto, né? Que já é uma mídia assim nacional, que é de São Paulo ali, mas é nacional, falou sobre o Rogério Ceni, sobre o resultado do Bahia, e também vou trazer minha opinião aqui no final, né? Agora com mais um pouco de calma, mas com as mesmas razões do que porque eu acho que o Rogério Ceni é tão culpado, sabe? Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Que balde de água fria pro Bahia e que partida pro Fortaleza, que tá numa luta de recuperação, conquistando resultados. Tem que ver se vai dar tempo. O Bahia, ele deixou que outros adversários o ultrapassassem, casos do Fluminense e do Botafogo nessa luta por Libertadores. E aí, Cicinho? O que chama muita atenção no Bahia é essa síndrome de quando ele tem a possibilidade de dar uma avançada, né, adquirir uma posição melhor na tabela, o Bahia acaba fazendo um jogo muito abaixo daquilo que nós estamos acostumados, né? O Bahia é uma equipe que sempre despontou com essa regularidade, principalmente essa temporada, mas não está conseguindo manter isso. Então assusta, porque os jogos ruins do Bahia é muito ruim. Então o Bahia poderia ter tomado até mais gols, defensivamente totalmente perdido e assim, indo pro abafa de qualquer maneira. E o Fortaleza se aproveitou disso, Fortaleza dá uma respirada e aquilo que eu falei um tempo atrás que o Fortaleza já tinha caído, pode estar mudando, sim. Os caras ficou bravo contigo. Não, talvez eu tenha sido o combustível deles. Por que não? Né? Então assim, mas o jogo do Bahia foi muito ruim mesmo. Agora, quando estava 2-1, que o Bahia desconta, era o melhor momento do Bahia e o Fortaleza fez o terceiro gol, o Daverson aparecendo ali também. Então, esse é o momento chave. Ali, o Fortaleza acabou definindo o seu resultado positivo. E o Bahia, eu pensei até que ia ser parecido com o Beira-Rio, aquele 2-2. Mas o Fortaleza ganhou. E que vitória! Flamengo não venceu lá, Palmeiras a mesma coisa, Inter não conseguiu e o Fortaleza foi e teve 3 pontos. E essa turma de baixo aí da tabela estão brigando e brigando firme. E o pessoal que está lá em cima assistindo, nós estamos reparando que está perdendo gás, hein? O Bahia é a mesma coisa. O Bahia está lutando dentro de campo, tem aquela entrega. O Rogério Ceni já não está conseguindo mais tirar de alguns jogadores o que ele estava tirando no começo. Então é preocupante também o Bahia aí nessa situação aí, do que vai... Pelo menos para o que vai querer para o ano que vem. Porque o Bahia estacionou. É que o Bahia era um dos melhores mandantes, né? Era. Infelizmente, agora com essa derrota, não é mais. Tava ali brigando com o Mirassol, né? E essa frase aí que o Ronaldo falou é bastante interessante, cara. O Rogério Ceni, o meu maior medo não é esse ano. Eu falo, quem acompanha minhas lives aqui, veio falando isso aí, já tem umas 3 lives aí que eu fiz, que eu falo muito isso. Cara, eu não tenho mais medo de 2025, porque o pior cenário é que a gente vai pra uma pré-Libertadores ou uma Sul-Americana, né? Mas o pior cenário é que a gente vai pra uma pré-Libertadores. E aí eu não vou esquentar mais minha cabeça com o Rogério Ceni esse ano, porque eu acho que o Rogério Ceni não extrai mais nada desse time, como o Ronaldo falou. Parece que o Rogério ele não extrai mais nada desses jogadores, entendeu? Então não tem por que a gente ficar mais com isso na cabeça nesse ano. Porque depois que eu vi Rogério Ceni jogar mal 18 partidas fora de casa, 17 partidas fora de casa, eu já cheguei à conclusão que ele não consegue mais tirar nada desse time esse ano. E eu sei que o City não vai tirar ele, eu posso fazer o que for, o Grupo City não vai tirar ele. Então a minha esperança que eu tenho é que chegue em janeiro, né, na janela ali de abertura de janeiro, apesar que o Campeonato Brasileiro já inicia em janeiro, o City contrate jogador
a nível de Everton Ribeiro, que são jogadores que não precisam de Rogério Ceni para jogar bem, sabe? São jogadores que sabem o que vai fazer, porque eles são, como a gente chama aqui, puta véia, jogadores que são ali, ó, carimbado ali, ó. São jogadores que eles têm ali o poder de decisão, eles têm um futebol elevado, né? Então, a minha esperança é que o Grupo City contrate esses jogadores. É por isso que as pessoas ficam aqui, você puxa saco de Talisca. Eu não sou puxa saco de Talisca. É como eu falei, o Bahia tem que contratar jogadores do nível de Marcos Leonardo, de Talisca, de Claudinho, que era do Red Bull Bragantino que saiu, né? Um Savinho que tá lá escorado no Manchester City para trazer, e outros jogadores, não esses, mas desse nível. Porque se o Grupo City trouxer jogadores como Ranieri, como o do Sport, eu até esqueci o nome dele agora, Derek, se trouxer esses caras aí, o do Sport, o Ranieri do Corinthians, para o Rogério Ceni extrair o bom desses caras para fazer o time jogar, a gente não vai ganhar nada, mano. Não dá para ir para Libertadores botando fé em Rogério Ceni, não. A gente já tem 2 anos com isso na nossa cara. Ano passado foi a mesma coisa, a gente fez no campeonato de primeiro turno bom. Quando precisou do técnico para fazer o time jogar ali, competir no segundo turno, o Bahia pipocou, a gente foi por uma misericórdia para a Libertadores. A gente pegou a última vaga da Libertadores. Por pouco a gente não perdeu a vaga para o Cruzeiro. Esse ano, pela mesma coisa. A gente só precisa da gente. Olha os nossos últimos 5 jogos. Foi quem? Fortaleza, Vasco, Juventude, Sport e Fluminense. Irmão, é a tabela final do sonho de qualquer um aí. Até dos que estão nas zonas de rebaixamento é a tabela dos sonhos. Mas o Bahia, o Rogério, ele não consegue extrair mais nada desse time. Como o Ronaldo falou, não consegue. Sabe? E como o Cicinho falou, toda vez que o Bahia precisa dele mesmo para alcançar algo grande, pipoca. E por que pipoca? É por causa do técnico também. Galera, eu cresci a minha vida jogando futebol. Não profissional, mas eu levo isso para minha vida toda. Cada técnico, ele consegue botar o espírito dele dentro dos jogadores aí dentro do campo. Não existe isso, irmão, de que, jogador isso, jogador aquilo. Não existe, cara. Ele consegue. Se ele for um técnico bundão que fica calado, eu tiro isso por quando eu era pivete. Se a gente fosse treinar com um treinador menino, se menino for treinar com um treinador que seja boca aberta, os meninos fazem miséria no treino. Mas quando o treinador é aquele treinador carrasco, ignorante, os meninos são tudo padrão, tudo organizado. A mesma coisa no profissional. Agora você vai para um jogo onde tem um técnico que está mais preocupado em dar desculpas do que achar soluções. Os jogadores estão encostados. Jean Lucas já tem, desde quando voltou da seleção, Jean Lucas não joga bola. Jean Lucas ficou algum jogo no banco de reserva? A gente perdeu jogos, botava ele no banco. Pegava um jogo desse fora de casa que já é certo a gente perder ou empatar, porque não ganha fora de casa. Bota o Jean Lucas no banco. Pô, irmão, você vai dar uma descansada aí um pouquinho, você tá muito abaixo nos últimos jogos. Eu vou botar você para descansar. Mas não, o Jean Lucas é carimbado ali de titular. O Pulga voltou, não voltou bem. Thiago hoje é titular, mas o Pulga tem que jogar de titular. Então, sabe, o Caio Alexandre voltou. Pô, Caio, você vai ficar um pouco aí no descanso, tá voltando agora. O Acevedo tá bem pra caralho. Então, vamos deixar o Acevedo. Não, bota o Caio Alexandre, o cara voltando de machucado. O Eric é a mesma coisa. Desde quando o Eric voltou, que ele tá empurrando o Eric de titular no lugar do Acevedo. Porra, pelo amor de Deus, porra. Isso é culpa do técnico, irmão. Não é culpa do técnico. Eu sinto muito. Se o Bahia não contratar jogadores igual o Flamengo fez, que tinha uma máquina e o Rogério Ceni foi campeão, a gente não vai ganhar. A gente não vai ganhar. Eu vi um cara falar uma coisa que fez muito sentido aqui, eu vou passar para vocês. O técnico do Mirassol, ele faria a mesma coisa que o Rogério Ceni tá fazendo no Bahia aqui. Agora eu te pergunto, Rogério Ceni faria a mesma coisa no Mirassol que ele tá fazendo? Eu aposto 100% que não. Não faria nada disso aí, não. É porque ele não conseguiu fazer com o Cruzeiro. Ele não conseguiu fazer com o Cruzeiro. Ele saiu antes do Cruzeiro cair, mas ele não fez o Cruzeiro ir para lugar nenhum naquele ano que o Cruzeiro estava barreado. Então, assim, jogadores omissos dentro do campo, jogadores desistindo de jogadas, tirando o Ademir e Acevedo que corre o tempo todo, e o Thiago quando entra, o resto tudo apático, como já tivesse terminado o campeonato. Não pode botar a culpa em cansaço, como ele mesmo falou na coletiva. Não pode botar a culpa em viagem.
Não pode botar a culpa em contusão, porque todo mundo tava aí. Ah, mas tinha alguns que votou, podia jogar o segundo tempo, podia jogar só 30 minutos, podia fazer qualquer porra. Mas tava todo mundo aí. Aí ontem, na coletiva dele, que eu ainda fui parar pra assistir alguns trechos, ele veio falar de Sanabria, que se o Sanabria tivesse, podia, botando culpas. Aí ele bota a culpa no Sanabria, que tá machucado, bota a culpa que ele disse que não sabia que ia chover, o campo tava pesado. Todo mundo sabia que ia chover ontem em Salvador, menos ele. Até o Santana, que cancelou o show, sabia que ia chover em Salvador. Ele não sabia. O Rogério Ceni não sabia que tava chovendo em Salvador, não. Bota a culpa nos jogadores, que é omisso dentro do campo, que pode ser covarde. Ele só não bota a culpa nele. E isso pra mim é uma merda, tá ligado? É uma merda. E eu já vou dizer daqui de agora. Eu só quero que o Rogério Ceni faça o básico até o final do ano. Só isso. Só faz o básico, Ceni. Só o básico. Só pra gente manter a média aí. Entendeu? Só faça o básico. Ano que vem, o City tente te dar peças aí muito boas, porque se for mais ou menos, você não consegue fazer nada. Essa é a minha opinião. Então, esse ano, 4 jogos, faz o básico. Bota o time básico, faça o básico que você ganha, você empata e consegue longe. Mas se continuar, e pra você ver, não é só eu. O Darino Senna desceu a lenha nele, o Barbaço desceu a lenha nele, né? Tom desceu a lenha nele, todo mundo tá descendo a lenha no Rogério Ceni. Todo mundo tá vendo, porque não tem como esconder mais. Não tem como a galera tentar ver outras coisas, igual eu já tentei ver muitas coisas para não criticar ele. Não tem mais como. Infelizmente não tem como. Mas é isso aí, galera. Já vai deixando um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!